Olá, seja bem-vindo! Começa agora o programa Anjos da Esperança Empreendedores. Esse é um espaço para celebrar histórias de entrega, histórias de propósito, superação, onde a parte de empreender, ela ganha sentido, ela tem um foco que é a missão. E esse programa tem quadros especiais assim que são imperdíveis. Por exemplo, no Anjos 360, você vai acompanhar hoje as metas alcançadas pela Novo Tempo nesse ano. Aqui é transparência, para você entender como cada contribuição do Anjos da Esperança tem impactado vidas. E hoje nós vamos conhecer o Sidival Filho, um empreendedor de São José dos Campos, aqui pertinho da Novo Tempo, interior de São Paulo. E ele decidiu unir negócio, propósito e também família. E ele mostra como é possível honrar a Deus, mesmo no mercado tão competitivo. Ele trabalha na área de implantes dentários. E mais, hein? Tem o Momento Sebrae. Nós vamos aprender como um controle financeiro e eficiente pode revelar informações preciosas sobre o seu crescimento empresarial. E ainda, é claro, nós terminamos sempre no alto, com aquele banquete, é a Palavra do Senhor no quadro Palavra do Dia. Nós vamos fazer uma reflexão profunda sobre como avaliar a nossa vida espiritual e um convite especial para esse período de final de ano aí, né? E você sabe, é mais do que um negócio, é uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra estar com você, um bom dia para você que nos acompanha neste domingo às 11 da manhã, das 11 ao meio-dia. Para você que está à noite na nossa reprise das 21h30, uma ótima noite. Me chamo Cris Magalhães, apresentando este programa, gerente também do Projeto Anjos da Esperança, uma honra, uma missão, né? Uma responsabilidade. E esse programa nasceu para dar voz e vez àqueles que também saem do CPF e vão para o CNPJ, o Código Nacional Pessoa Jurídica, mas eles também têm uma identidade com a missão. Ou seja, tem o desafio de empreender? Tem. Não é fácil no Brasil, não é em qualquer país. Mas, além de ter os compromissos, funcionários, metas, eles têm o coração missionário e doam para Novo Tempo. Os doadores nós chamamos de anjos e anjos empreendedores. E aí nós temos histórias desses empreendedores fantásticas, porque empreender com propósito é mais do que abrir um negócio, é transformar vidas. É como Deus colocou em suas mãos e você honrou. O quadro Anjos da Esperança Empreendedores, esse programa só existe porque acredita no chamado mantido com as doações de milhares de pessoas. Esse projeto mostra como empreender pode ser uma ferramenta de esperança e hoje nós vamos conhecer mais histórias de quem une fé e negócios. Se você tem uma história inspiradora, manda pra gente. O nosso WhatsApp da produção é o 12981740057. Eu quero você aqui no programa. Ou a gente faz uma entrevista online, ou dá um pulinho aí na sua cidade. A ideia é que se você é um empreendedor e também é um anjo, conta pra gente como é empreender e ainda acreditar na missão. Estou aguardando, hein? Tem o nosso QR Code, aponta a câmera do celular para esse QR Code, também vai para o nosso WhatsApp. Enquanto você manda a sua história, manda o seu nome, sua história e cidade, nós vamos para o Anjos 360. Falar sobre sonhos para o próximo ano, metas realizadas nesse ano. Então respira fundo que começa agora o Anjos 360. Anjos 360, aqui é transparência. A gente pede doação para você, mostra os sonhos, depois a gente mostra os bastidores e comemora com você, né? Aqui é uma prestação de contas. Você sonhou esse ano com a gente? Mas, Cris, quais foram as metas? A Novo Tempo não pode parar. E 2026 não tem sonhos? Quem vem falar para a gente sobre isso é a Jota Terres. Jota! Oi, Cris. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Para quem não sabe, o Jota é o diretor dos programas aqui do Anjos, né? Temos aqui o programa Anjos. Anjos da Esperança Empreendedores, Anjos da Esperança, que vai de segunda a quinta. E também temos o Ángeles da Esperança, que é um programa que vai para a nossa TV em espanhol. Então, eu estou há um ano já, quase. Estive também como repórter do programa Anjos da Esperança durante 3 anos, já trabalho na Novo Tempo há mais de 5 anos e tenho o privilégio, né, de estar aqui nesta missão, Cris. Né? Todos juntos, o Cris como gerente, eu como diretor, nós temos também a Isa como coordenadora de todo o projeto Anjos da Esperança. Eu quero falar para você agora uma novidade, né? Como diretor do programa, às vezes eu posso trazer um pitaquinho, né, Cris? Junto com o Cris aqui, a gente teve uma ideia. Que tal você participar do nosso programa de uma maneira diferente? Você pode mandar um vídeo. Você na Novo Tempo, já pensou?
Olha, estou assistindo o programa Anjos da Esperança Empreendedores, estou assistindo o Jota, estou assistindo o Cris, estou assistindo os entrevistados, Momento Sebrae. Então traz esse retorno para a gente. Eu vou pedir para a equipe da produção colocar o WhatsApp da produção. Porque nós temos 2 WhatsApps. Nós temos o WhatsApp do atendimento, para que você se torne um anjo da esperança, e também temos o WhatsApp da produção. Está aqui, eu vou até fazer como o Cris. Olha, está aqui o WhatsApp, está aqui o QR Code. Você vai mandar uma mensagem com o seu vídeo. Eu quero ver o seu rosto, né, Cris? Fácil. Vou dar um exemplo, Jota. Ó, vamos lá. Você manda, inclusive, na vertical, tá? Vamos fazer como se eu estivesse gravando você, tá. Cris. Assim é na vertical, vamos colocar na horizontal. Na horizontal. Na horizontal, vamos então, lá. a pessoa vai pedir para outra pessoa gravar, né, Isso. no caso. Eu sou um telespectador. Fala, pessoal da Novo Tempo, eu sou o Cris, eu sou aqui de Jacareí e eu quero dizer que eu gosto muito, eu acompanho os domingos pela manhã. Eu sei que tem a reprise à noite, mas eu acompanho, eu gosto muito do Momento Sebrae com Paulo Sereda, me inspira muito também as histórias de esperança. E depois eu estou fazendo as coisas no domingo, mas eu sei que termina o programa com uma palavra do dia. Então eu gosto muito de estar com vocês. Manda um abraço, inclusive, para minha esposa, que está aqui, filhos. A gente se fala, que Deus abençoe vocês. Mandou, pronto, simples. Você vai mandar esse vídeo, né, nesse formato, com as suas palavras, para o nosso WhatsApp da produção. Tenho certeza que em 2026, Cris, a gente vai receber muitas mensagens, porque a gente quer mostrar o seu rosto. O Anjo da Esperança tem a cara da esperança, tem a cara do Brasil. E o Anjo da Esperança Empreendedores também tem a sua cara. Se você é um empreendedor, se você é um Anjo da Esperança, se você é um telespectador dos nossos conteúdos, manda uma mensagem para a gente, 12 981 74 0057. Ficamos assim, acordados? Mas, Cris, também quero trazer o que nós fizemos em 2025. Que ano? A gente começa sempre, termina o ano anterior com esses sonhos, que viram metas para esse ano. E às vezes a gente, lá no Anjos em Ação do ano passado, depois a gente vai vivendo as metas a cada mês, o Anjos tem isso, mas muitas vezes a pessoa não consegue colocar tudo de novo. Mas quais foram as metas desse ano, para a honra e glória do Senhor, que nós conseguimos alcançar, Jota? Uma das metas foi justamente este programa que você está assistindo, o Anjo da Esperança Empreendedores. Era um sonho da Novo Tempo e, graças a Deus, a gente já está com ele desde agosto de 2025 no ar, todo domingo, para que você possa acompanhar um conteúdo de qualidade. Mas também tivemos o lançamento em setembro do programa Curiosamente, com a doutora Rosana Alves. Você tem gostado? Também é aos domingos, um programa excepcional que leva a qualidade de vida, transparência, mas também a neurociência até a sua casa. Onde você teria esse tipo de conteúdo, se não a Novo Tempo, levando até você, graças aos Anjos da Esperança. Mas, Cris, também tivemos o novo cenário do Bom de Bíblia, né, que é um programa que vem colado com o nosso programa semanal. Ali, 9 horas, começa o Anjo da Esperança, 9h30 começa o programa inédito do Bom de Bíblia. Você viu que casa linda eles ganharam? Tudo graças a você, querido Anjo da Esperança. No período de férias, lá no começo do ano, em 2025, finalzinho de 2024, começo de 2025, começaram as férias. Está lembrado? Então, agora também a gente vai entrar numa novas férias. Mas lá, em 2025, comecinho do ano, a gente teve conteúdos cristãos, programas inéditos, filmes e séries, para levar até você qualidade de vida, mas acima de tudo, Jesus. Né? Porque aqui na Novo Tempo a gente não apresenta somente Jesus, a gente apresenta o Jesus que transforma as vidas. Então, eu quero destacar que a sua doação é muito importante. Se você ainda não é Anjo da Esperança, se você ainda não faz parte da Novo Tempo, eu quero dizer que em 2026 nós temos novos sonhos. E eu vou destacar um aqui excepcional que precisa muito do seu apoio. Em 2025 nós ganhamos retransmissoras, né? Lá na Amazônia Legal. Ganhamos 12 retransmissoras para levar a voz da esperança. E agora precisamos instalar essas retransmissoras. E para isso precisamos de equipamentos. Então, se você ainda não é Anjo da Esperança, saiba que este é um sonho que depende da sua doação. Que equipamentos, transmissores, geradores, faça uma doação agora mesmo. Seja um Anjo da Esperança. Mande uma mensagem, 12 981 76 6630. Tivemos muitos sonhos, novos guias de estudo da Bíblia, muitos conteúdos para o NT Play. Mas tudo isso, graças ao seu apoio. E Cris, eu vou chamar agora uma sonora do nosso então, diretor-geral da Rede Novo Tempo, que esteve de janeiro a novembro, mas durante 15 anos esteve também como diretor-geral da Novo Tempo. Ele traz uma palavra de gratidão a você. O grande motor que moveu o Novo Tempo neste ano que está terminando foi o Espírito Santo. Ele atuou lá fora na vida de muitas pessoas para que portas fossem abertas para o crescimento do Novo Tempo. Ele tem nos usado aqui a cada dia e tem usado também os Anjos da Esperança para que estejam ao nosso lado, para que o Novo Tempo siga avançando e realizando mais conquistas. Eu gosto de dizer que se nós não nos esquecermos da forma como Deus tem nos conduzido e dos milagres que Ele tem operado, nós teremos sim
a segurança e a confiança para seguirmos em frente. Obrigado, pastor Toninho. Obrigado a você também, querido doador, que acredita na obra de Cristo, na obra da Novo Tempo. Cris, volta domingo que vem. Esperamos você aqui, Jota, com novidades. É claro que eu tenho certeza que o pessoal vai começar a mandar também os vídeos que estão acompanhando o nosso programa. E aqui essa prestação de contas, essa gratidão é um momento especial de transparência para os nossos doadores. Um abraço, até o próximo domingo. Um abraço. J. Terres, e trazendo informações para a gente, também o nosso diretor aqui do programa. Mas a gente só está começando, hein? A gente só está começando. A gente quer você aqui no programa, quer você como doador. Você não se tornou um anjo ainda? Se torne. Você é um empreendedor, quer ajudar o Novo Tempo a ir mais longe para que a gente possa ter mais notícias aqui? Mande uma mensagem, quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp 12981766630. Fala assim, quero ser um anjo. Cris, qualquer valor. Qualquer jeito, pelo boleto, depósito bancário, pelo cartão de crédito, onde você achar que é melhor. Pelo Pix, tem o Pix recorrente, tem o Pix automático, que você já não esquece mais. Depois que você faz um cadastro, todo o Pix automático entra na sua conta. Vai um recibo para o seu e-mail, tudo transparente. A hora que você quiser parar também, fique à vontade. Você que faz tempo que não doa, Cris, eu já fui. Então volta para casa, venha junto com a gente, vamos fazer parte desse time para levar o evangelho, porque nós temos sonhos para o próximo ano, tá bom? Vamos fazer o seguinte, o nosso Pix é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Fácil, fácil. Entra no seu celular, vai no seu aplicativo do banco, vai em Pix e coloca a nossa chave que vai ficar guardadinha lá. Você sabe que tem os dados ali da Rede Novo Tempo. O valor é você que escolhe. Nós vamos para o nosso segundo bloco, um breve intervalo de 2 minutinhos. A gente tem o testemunho do Sidival Filho, um empreendedor. Tem uma história muito legal. Ainda hoje, Momento Sebrae. E eu quero terminar com a palavra vindo da Bíblia, da palavra do Senhor e a palavra do dia. O programa só está começando. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra, hein? Ter um cantinho na sua sala, ter um cantinho no seu coração, para a gente falar de um momento aqui especial que é mais do que um negócio, né? Aqui a gente fala de missão, meu querido. Aqui é evangelho batendo no sangue, no DNA. Pecadores, mas não pecadeiros, né? É a graça do Senhor em santificação, seja no CPF ou no CNPJ. Nós temos uma identidade do reino, amém? E nós queremos hoje falar para você sobre uma história especial. Sidival é filho, né? Sidival Filho, ele é empreendedor, claro que ele é filho, né? Mas o sobrenome também. Ele é Anjo da Esperança, morador de São José dos Campos. Para quem conhece aqui o Vale, sabe que é o interior de São Paulo, onde a Novo Tempo fica, a uns 50 minutos da capital. E ele atua como sócio em uma empresa de implantes dentários da sua família, onde unem a tecnologia, qualidade e mais. Aquele temperinho é a fé. E mesmo nesse mercado competitivo, o que ele fez? Ele teve que tomar uma decisão, honrar os mandamentos da palavra de Deus. E ele tem enxergado como administrador as bênçãos no seu negócio, mostrando que é possível unir o propósito profissional e a missão espiritual. Vamos chamar ele aqui? Sidival, seja muito bem-vindo ao nosso Anjo da Esperança Empreendedores. Satisfação, Cris, tudo bom? Certinho? Coisa boa, melhor agora. Que bom. Então você é pertinho aqui, então? Pertinho, São José dos Campos aqui, 10, 15 minutinhos. 10, 15 minutinhos. Tem gente que fala que o jacarense não pode falar, meu filho nasceu aqui, né? Já é jacarense. A gente não pode falar que Jacareí é um bairro de São José, né? É uma cidade aqui pertinho. Uma cidade pertinho. Tem essa rixa, né? Essa rivalidade, mas é uma rivalidade boa, sadia. Eu gosto demais aqui de Jacareí, de São José também, que é pertinho. Duas cidades ótimas. São duas cidades aqui, com empreendedores que têm o coração na missão. Vamos sentar um pouquinho para conhecer um pouquinho da história, Sidival? Sidival que trabalha com sorriso, tem um bom sorriso também, né? Isso. Não pode, como é que o pessoal fala? Em casa de ferreiro, espeto de pau, não, né? Exatamente. Tá com um sorriso alinhado. Agora, antes de entender um pouquinho mais das questões, vamos começar pelo começo, né? Certo. Você faz parte, então, de uma família que empreende. No Brasil, 80% das empresas são familiares. Isso é bom e é ruim, né? Porque não é fácil, às vezes, lidar e separar as coisas. Mas eu pergunto para você, como é que surgiu essa empresa? Como é que foi esse contexto de partir para o sorriso? Teve aí uma sucessão que surgiu. Como é que é essa ideia de trabalhar com implantes dentários? Vamos lá. Na verdade, a empresa começou, e é ainda, né, uma empresa familiar, começou com o meu pai, Sidival Dias, onde ele era pesquisador no CTA, aqui pertinho, é um instituto de pesquisa que tem em São José dos Campos. E lá nesse instituto de pesquisa, ele começou a pesquisar biomateriais.
né, materiais ligados à saúde com o corpo. E ele chegou à conclusão com 2 pesquisas, uma através de fibra de carbono e outra com titânio. Naquela época ele trabalhava lá dentro e ele decidiu sair do CTA, né, para empreender. Olha aí. Então ele desenvolveu uma válvula do coração a partir de fibra de carbono e começou a criar uma empresa pequenininha com mais outro sócio e começou a fabricar essa válvula de coração. E aí com isso ele tentou vender, só que o único comprador naquela época era o governo e o governo não pagava muito bem ou não pagava. Depois de 3, 4 meses de empresa, ele entendeu que ele estava já falido. Ele mal tinha começado a empresa e já tinha entendido que ele já estava falido. Ele falou assim, não, agora eu tenho que procurar outra coisa para me sustentar. Ele lembrou também da outra pesquisa que ele tinha feito, que era no material titânio. E ele viu que tinha várias possibilidades, tanto na área médica como na área odontológica. Foi quando ele resolveu ir para a área odontológica, através de implantes dentários. E justamente naquela época estava chegando no Brasil algumas empresas vendendo esse produto, e só que era um produto muito caro mesmo. Ele resolveu, não, eu posso fazer isso num produto mais acessível, da mesma qualidade, oferecendo assim para os dentistas esse produto. E foi quando ele começou a empreender, pequenininho, com outro nome, chamava-se Carbontec, com um sócio também. Passaram-se 4, 5 anos, eles tiveram um problema societário, o sócio queria ir para outro caminho, ele queria ir para o outro caminho, quando eles se separaram. E aí ele teve que começar tudo do zero, sem dinheiro, sem maquinário, só realmente com a força e com a fé. E foi quando nasceu a Titânio Fix, que hoje a gente celebra aí 35 anos de empresa no mercado odontológico. Que legal, né? Mas quando você fala de um pai assim, é uma mistura de olhar de fora assim para um gestor, mas ao mesmo tempo também olhar de um pai, né? Que colocou o pé na água junto com Deus e tentou, né? Ora faliu, depois repartiu ali a sociedade. Hoje olhar para trás, né? Então para você que está começando agora com vontade de empreender, gente, não é fácil, mas é possível. E é muito bacana poder enxergar algo, né? Quando você tem Deus, abre a mente. Mas assim, agora, Sidival, muita gente às vezes não quer começar, né, a suceder a questão do pai, né? O que te motiva essa questão de implantes? Porque eu vejo, agora na internet eu vejo muitas pessoas que quando dão um sorriso transformador, muda a parte psicológica da pessoa, a forma como ela vê o mundo e tal. Tem toda a questão de transformar a vida das pessoas através do trabalho. O que te empolga, né? O que te motiva, te motivou a fazer parte, além do testemunho real de um pai em casa? O que me motiva muito é saber que eu trabalho com um produto que pode transformar a vida das pessoas e transforma em várias frentes, tanto na parte física, porque imagina uma pessoa que perdeu um dente por diversas ou possibilidades, ou por uma fratura, ou por velhice também, e ela agora pode voltar a ter um dente. Você pensa, um dente é uma coisa tão pequena, ninguém vê, mas isso aí impacta muito na autoestima da pessoa, a pessoa voltar a sorrir. Quem não gosta de sorrir, né? Faz parte do principal membro do nosso corpo, a cabeça, e a pessoa pode sorrir, que é um ato tão pequeno às vezes. Primeiro cartão de visitas. Primeiro cartão de visitas. Além disso, a pessoa vai poder se alimentar melhor, mastigar os alimentos. E se a pessoa não mastiga os alimentos, acaba influenciando em outros órgãos e a pessoa começa a passar mal. Então, a mastigação, ter o dente, é um fator muito importante para o nosso corpo no dia a dia. E também outros fatores como, por exemplo, a pessoa poder beijar. Já pensou nisso? A pessoa não ter mais medo de beijar porque está faltando um dente. No trabalho, a pessoa poder sorrir. Então, assim, ter um dente ou fazer um implante para aquelas pessoas que perderam é realmente uma mudança de vida e transforma a pessoa, volta a ter dignidade a essa pessoa. Dignidade é uma palavra. Para viver. A questão estética é muito importante, né? Dar um sorriso aí, né? E a saúde começa pela boca, a saúde bucal. Então, como o Sidival está falando, é algo fortíssimo. Se você vê, né, os cuidados. Esses dias eu estava vendo tem uma pessoa que inflamou um dente, estava quase na UTI, perdendo o risco de vida, né? Sim. Conhecido aí também. Eu quero mandar um abraço pro meu irmão que é protético, trabalha essa parte bucal, né? Junto com os dentistas parceiros. Um abraço para o Bruno, lá do Rio Grande do Sul, falando aqui de família. Sei muito bem o quanto que ele deu de presente para meu pai e minha mãe, um sorriso. Eles jamais teriam condições. Uma hora tem que trazer aqui, né? Para contar a história. Mas eu queria te perguntar,
ainda falando da parte profissional aqui, né, ligada a isso, é uma área totalmente concorrida, né? A gente sabe que é um mar azul, tem os tubarões aí. Eu te pergunto, como que é lidar com essa questão da concorrência, com o mercado? Porque vocês estão há mais de quase 4 décadas aí, né? Então, vocês já passaram por crises, passaram mudança de governo, mudanças de legislação, né? Eu pergunto, os desafios dessa área junto com essa questão da concorrência, alguém que está tanto tempo no mercado? Como qualquer área, os desafios são enormes, a concorrência é brutal muitas vezes. E num Brasil onde se valoriza muito a questão estética, né, como brasileiro, cada vez mais empresas estão adentrando ao mercado. Então a concorrência também está ficando mais forte. E a gente tem que lidar com isso, tem que todo dia revisar nossos planos de ação, todo dia revisar nosso planejamento, nossos números, revisar nossa produção, como melhorar nosso produto, como reduzir custos, mas sempre mantendo também o que nós fazemos de melhor, que é confiar em Deus. Então, nosso trabalho a gente tem que fazer, mas também a gente conta com o trabalho de Deus nos protegendo e abençoando a cada dia. Que bom, né? Eu acho que já fez até ponte do que eu ia perguntar para você. Você viu aqui, são 35 anos empreendendo, ninguém está floreando aqui, né? Criando uma utopia. Você viu o pai dele aqui já desde o início desbravando, quebra daqui, depois montou uma empresa que tem 35 anos, passaram por vários temporais. Aí tem a questão do custo, sim, a qualidade, rever fornecedores, preço e tal. Mas quando confia em Deus, viu o sorriso do Sidival aqui, né? Confiar em Deus. E eles conheceram a palavra do Senhor, né? Tem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, e um dos mandamentos, inclusive, é guardar o sábado. Aí eu pergunto, quando você fala de uma linha de produção, atendimento de fornecedores, poxa, mais um dia na semana que a gente vai perder de trabalho. E aí, Sidival, como é que lida com isso? Eu quero, te pago tanto, mas me entrega no sábado. E aí, como é que funciona? Pra gente hoje já é uma alegria quando a gente pode testemunhar, mas no começo era muito difícil, porque as pessoas não entendiam como uma empresa gasta milhares de reais para estar no stand, uma exposição, que é anual, 2, 3 vezes no ano, e no dia de sábado a gente fecha a empresa. E no começo era difícil porque todo mundo tem os boletos que estão chegando, tem as contas, tem os funcionários que precisam, né? E a gente falou, não, vai dar certo. E nós, todos os dias, todas as exposições que nós participamos, nós fechamos aos sábados, na sexta-feira, no pôr do sol, e não reabrimos, ou quando tem aos domingos, nós reabrimos aos domingos. E para a gente tem sido muito bom, porque é uma maneira da gente testemunhar para os nossos concorrentes também, para os nossos amigos ali, que acima do que o mundo prega, né, de crescimento, e a gente quer crescer como empresa, a gente também quer testemunhar. Então nós usamos isso de fechar a nossa empresa como testemunho de que existe um Deus que cuida, que está além do que o dinheiro pode oferecer. Então o próprio desafio acaba sendo um testemunho. Você viu? É que o seguinte, o pessoal pega assim, o desafio, falando ainda da linha produtiva, é uma matéria-prima para poder trabalhar o testemunho. Ele não está dizendo que é fácil, né? Mexe no bolso, mexe em algumas coisas, mas quando seu sócio é Deus, Deus vai abrindo portas. E falando em testemunho ainda, Sidival, vocês ainda distribuem literaturas, né? De uma forma respeitosa, cada um tem sua religião ou não tem nenhuma, mas quando entra em contato com a empresa do Sidival Filho, o pessoal tem um contrato, recebe um presente além do desconto. Sim, é verdade. Como é que funciona? Todo envio que nós enviamos, né, todo pacote, toda a ordem de pedido que nós fazemos, nós colocamos o livro do ano. Nesse ano agora é a chave da virada, né? E nós enviamos esse exemplar. E o mais engraçado é que semana passada eu estava viajando com um dos nossos consultores científicos da empresa e ele me relatou assim, Júnior, eu adoro quando recebo o livro de vocês no pedido. E olha só, seguinte, posso pedir uma coisa para você? Pode. Me manda mais livros, porque agora é o seguinte, eu pego o livro que vocês me mandam, eu faço um pacote para dar para o meu paciente com outras coisinhas e ponho um livro de vocês lá e dou para ele. E os pacientes adoram. Então a gente vê que às vezes um livro pode mudar vidas, pode transformar, além do sorriso também pode mudar espiritualmente. Então olha só, olha a missão do Sidival. Tem a questão estética, né? O sorriso ali, a pessoa psicológica, tem a saúde bucal,
mas tem o sorriso do coração, que é a verdadeira felicidade que ele leva ali, ó. Vai fazer o desconto, tem a qualidade e ele leva a mensagem do reino. E ele acredita, a empresa acredita que a Novo Tempo também é uma ferramenta de Deus. E também essa turma, eles são Anjos da Esperança empreendedores. Tem todo o desafio de empreender, mas doam para Novo Tempo. E essa decisão, como é que foi essa decisão, Sidival? Essa decisão porque a gente sabe que muitos ministérios dependem da gente. E é um prazer para a gente contribuir isso. Deus deu a oportunidade de nós empreendermos e agora a gente precisa também empreender nos caminhos de Deus também. Então, ficamos muito felizes em poder ajudar com aquilo que Deus nos deu. Que bom. E você acredita que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus. Você está pertinho, você conhece a estrutura, tem muita gente que só consegue acompanhar pela televisão, pelo rádio e não tem noção do quanto que uma empresa desse tamanho é mantida por doações. Você que sabe dos custos, quando você vê luz, vê funcionário, vê imposto, vê satélite, vê cada câmera dessa aqui, né, importada, estúdios, né? Então, eu vou dizer uma coisa, eu como líder, gerente do Projeto da Esperança, claro, junto com a direção, com o pastor Toninho, o pastor Josias, agora temos uma nova direção aqui no programa, na nossa rede, são milagres. Aí eu pergunto para você, quando você olha essa questão toda aqui, mandando estudo de graça, mais de 1.000 por dia, é milagre, né, Sidival? É um milagre, não tem outra explicação. E quando a gente coloca isso como um princípio de aquilo que Deus fez e faz cada dia pela minha família, pela empresa, e eu vejo que essa mensagem precisa chegar para outras pessoas. E a literatura é um meio pela qual ela vai. A rádio e a TV também, Novo Tempo, é outro meio também que Deus está usando e vai usar para chegar essa mensagem para as pessoas. Então a gente fica muito feliz em poder estar ajudando de alguma forma. Sidival, muito obrigado por ter esse coração missionário. Estenda ao seu pai, a toda a equipe lá da empresa. Obrigado por você ser um Anjo da Esperança. Às vezes vocês estão até, tem essa correria do dia a dia, mas saiba que cada doação aqui é uma revista que chega no coração de alguém, são vidas transformadas. Nós estamos aqui, não sabemos quando vamos descansar no pó, Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não vem, como reino, nós estamos juntos e na mesma missão. Muito obrigado, quero te agradecer. Falamos que seria rapidinho, né? Rapidinho. Passa rápido, então um grande abraço, muito obrigado. E aqui, literalmente, a casa é sua. Obrigado. Agradeço, por tudo. obrigado. Grande abraço. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui fechando mais um bloco, mas não terminou ainda. Olha, você quer rever essa entrevista? Cris, eu gostei tanto dessa história do Sidival. Acesse o nosso YouTube, Anjos da Esperança. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. O que tem lá? Temos o programa do Anjos, que é de segunda a quinta, então lá tem testemunhos, tem o Chá com Esperança. Lá tem o Papo com o Diretor, ainda com o antigo diretor, pastor Toninho, tem reportagens especiais, tem testemunhos e tem programas completos também. Tem o programa Anjos da Esperança Empreendedores, tem o Momento Sebrae e tem os testemunhos aqui, né? Essas conversas de esperança que a gente teve aqui com o Sidival, tá lá. Gostei demais, eu quero levar isso aqui para minha empresa, quero fazer uma reflexão em casa, mostrar esse testemunho e dar um pulinho lá. E falando em Momento Sebrae, a gente vai para um breve intervalo. Tem nosso Paulo Sereda, mais uma edição aqui trazendo conhecimento. Então aproveita o intervalo, faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente. Faz o seguinte, se torna um Anjo da Esperança, faça como o Sidival, tem o coração missionário, acredita na Novo Tempo como uma ferramenta ativa. O WhatsApp é o 12 981766630. Cris, eu não sou empresário, se torna um Anjo da Esperança. É um empreendedor, se torna um Anjo empreendedor. O que muda? Não muda nada. Um é CNPJ, outro é CPF, os dois têm um coração missionário. Vem nos ajudar. Vamos fazer o seguinte, então a gente pede para você respirar 2 minutinhos, ainda tem Momento Sebrae, tem a palavra do dia com reflexão direto para o seu coração. Não sai daí e a gente volta já já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores, honrados pela sua audiência, pelo seu carinho aqui nesse domingo. Um bom dia para você que está na manhã, boa noite para você que está na nossa reprise. Mais do que um negócio, uma missão. Tivemos aí o Anjos 360, tivemos histórias de esperança. Sidival, né? Esse é o nosso DNA, bate no sangue aqui, ó, a identidade. Além do CPF, do CNPJ, temos identidade como Senhor. Esse é o nosso grande registro. E como prometido, agora o Momento Sebrae. Como podemos obter informações importantes a partir de um controle financeiro? Já se perguntou?
Tendo essa estrutura, nós conseguimos saber o que é margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucro líquido, lucratividade, rentabilidade, né? Aí eu pergunto para você, esses termos, você tem conhecimento? Você consegue discernir? E isso é importante. Por quê? Parece um pouco complexo, Cris, quando a gente olha de fora. Está querendo empreender, mas não é. Com essa orientação correta, você consegue transformar esses dados em decisões inteligentes para o seu crescimento, o seu negócio. Nós falamos aqui na Novo Tempo, se a gente for errar com dados, a gente erra rápido e erra barato. Então a gente tem que ter dados. Eu sei que tem o braço, o feeling, mas os dados vieram para ficar. Então não perde esse conteúdo prático, esse conteúdo esclarecedor que pode mudar a sua forma de enxergar as finanças empresariais. Com você, Paulo Sereda e o Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo Empreendedor. Começando mais um Momento Sebrae dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores, parceria entre a TV Novo Tempo e o Sebrae. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E a conversa de hoje continua em cima de finanças, de controles financeiros, só que tipo de informações eu consigo retirar para o meu processo decisório a partir dos controles financeiros que eu estabeleci. Lembrando que estamos utilizando terminologias financeiras, algumas podem parecer complicadas, mas na verdade não são. E se você tiver dúvida, você pode voltar no YouTube e ouvir novamente ou procurar mais informações em sebrae.com.br. De cara, quando eu tenho bons controles financeiros e estabeleço meu preço de venda a partir disso, eu consigo descobrir qual é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o quanto cada produto que você vendeu contribui com o preço de venda dele, descontados os impostos, taxas de cartão de crédito, entrega se eu pago a entrega, embalagem se eu pago a embalagem, o custo de produção, o custo da mercadoria vendida, sobra um valor. Descontado isso contribui para que eu cubra meus custos e despesas fixas. Dessa informação, você consegue, por exemplo, calcular o ponto de equilíbrio. Procure o portal do Sebrae. Procure cursos que te expliquem como é que você calcula o ponto de equilíbrio a partir da margem de contribuição da sua empresa. Também eu consigo descobrir qual que é a minha margem de lucro. Com os 3 controles financeiros que nós falamos, fluxo de caixa, estoque e controle de custos, eu consigo, por exemplo, tirar um relatório chamado demonstrativo de resultado do exercício, ou DRE. Você consegue, nesse demonstrativo, ter tudo que você vendeu em um determinado período, tudo que você gastou comprando, estocando, produzindo, enfim, todos os resultados consolidados, e aí você vai saber quanto que sobrou de recurso depois que você pagou todas as contas. Isso é o lucro líquido. O lucro líquido, a margem de lucro que você tem, você consegue descobrir qual é a lucratividade. A lucratividade é a ideia. Esse lucro que eu tive, que sobrou para mim no final do mês, comparado com todo o meu esforço de venda, percentualmente equivale a quanto? A conta rápida de dividir esse lucro que apareceu em números, em reais, pelo total das suas vendas, né? Suas vendas brutas, você vai saber percentualmente valeu a pena. Aí vem a pergunta, qual é o lucro líquido, a margem de lucro líquido mais interessante? Depende do tipo de atividade que você está e das suas expectativas, mas sempre vem ali em termos de percentual, 5, 6, 7, 8, 2, 3%, dependendo da atividade em que você está inserido. Tem uma outra análise importante que é a rentabilidade. Uma vez eu atendi uma empresa que tinha investido ali perto de 4 milhões de reais para criar a estrutura de negócio que eles tinham. E a empresa estava dando lucro? Estava. Quando eu fazia todos os descontos, analisava tudo certinho, ela estava dando lucro. Mas quando você fazia uma conta chamada
rentabilidade, aí não valia muito a pena. O que é a rentabilidade? É esse lucro líquido que eu tenho comparado com o total de estrutura que eu criei. Então, quando eu pegava o valor mensal que a minha operação dava para mim, líquido, e comparava com o total investido, dava ali abaixo de 0,5% de rentabilidade mensal. E aí você deve estar fazendo uma conta. 0,5% é mais ou menos o que a poupança dá em épocas de taxa de juros elevadas. Então, uma análise rápida seria você verificar toda essa estrutura criada, todo o risco que envolve qualquer atividade empreendedora, todo o trabalho que estava sendo feito para você ter uma rentabilidade que era inferior a uma boa aplicação bancária. Isso é um parâmetro de análise que o controle financeiro pode dar para você. Fazendo essas análises, analisando o seu demonstrativo de resultado do exercício, analisando a sua margem de lucro, analisando os seus custos, fazendo os seus controles, você pode chegar à conclusão de que já não dá mais para cortar custo, já não tenho mais como cortar despesa, eu preciso vender mais. E agora, como é que eu faço? Tranquilo, nos próximos programas vamos trazer o Rafael de Souza, colega consultor do Sebrae, especializado em marketing, redes sociais e inteligência artificial para alavancar o seu negócio. Quer mais informações a respeito disso? sebrae.com.br. Envie a sua pergunta para o WhatsApp do programa e a produção vai mandar a pergunta para a gente. Acesse as redes sociais, procure ajuda, procure informações. Muito obrigado ao Sebrae, toda a equipe aqui no Brasil que faz uma diferença especial. Paulo Sereda também, por esse conteúdo especial. O controle financeiro não serve apenas para organizar suas contas, mas revela um caminho mais seguro para decidir o próximo passo. Então fica ligado porque nos próximos programas tem mais conteúdo imperdível, com dicas de marketing, vendas para fazer a empresa decolar, tá bom? E te agradece o parceiro Sebrae, que na verdade eles doam tempo, doam Paulo Sereda para a gente e não cobram nada. E a gente não tem patrocinadores aqui. Quer conhecer um pouquinho mais sobre Sebrae? Você acessa sebrae.com.br, sebrae.com.br, tá bom? E você pode, inclusive, mandar a sua pergunta. Para quem, Cris? A ideia é que você pergunte. Nós temos uma nova temporada a ser gravada em 2026, certo? E a gente quer ouvir você. Fala assim, olha, eu gosto do Momento Sebrae e eu gostaria que vocês falassem sobre esse assunto X. Legal. Manda aqui para a nossa produção. O WhatsApp vai aparecer para você, o WhatsApp da produção. Manda o seu nome. Olha, eu sou o Cris, de tal cidade. Paulo Sereda, quero saber sobre isso. Olha, eu quero começar a empreender. Eu acompanhei vocês, eu vou lá no YouTube, eu sei que tem uma playlist lá, só de dicas do Sebrae. Só que eu fiquei em dúvida sobre tal assunto. Aí o Paulo Sereda vai dar um toquezinho para você. Então a ideia é construir esse próximo ano com base nas suas dores, nas suas dúvidas. A ideia é que esse programa seja uma ferramenta ativa para quem já empreende. Alguém pode renovar algumas coisas você já sabe como empreendedor e algumas pessoas estão aprendendo a empreender juntinho com o Sebrae. Nosso WhatsApp está aqui, tá bom? Então, é o seguinte, eu quero também, inclusive, pedir para você que ainda não é um anjo da esperança. Cris, eu quero me tornar um anjo da esperança. Eu quero me tornar um anjo da esperança empreendedor. Como que eu faço? Você vai doar financeiramente para Novo Tempo, qualquer valor, vai mandar um WhatsApp aqui, o WhatsApp é o 12 98176 6630. 12 98176 6630, fala, quero ser um anjo empreendedor. Não importa o valor, se você é um anjo empreendedor, entre em contato com a gente. Durante a semana, já na segunda-feira, amanhã, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Inclusive, se você quiser ligar amanhã, aí sim você liga amanhã. O WhatsApp você já pode mandar hoje. O telefone fixo para você ligar é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Você escolhe o valor, você escolhe aí também a forma, seja boleto, seja cartão de crédito, Pix, ou você pode, inclusive, escolher um horário para ligar. Cris, o horário para ligar, das 8h30 até as 22 horas, 22h30, tá? Então, das 8h30 da manhã às 22h30, de segunda a quinta, na sexta-feira, até às 17 horas, você pode ligar. Tem uma equipe preparada para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Enquanto você se torna um anjo empreendedor, enquanto você se torna um anjo, a gente vai para um breve intervalo. E a gente sempre termina com o prato principal. A gente sempre termina no alto.
Deus tem uma palavra para você hoje, vinda da Bíblia. Posso contar com você? Em oração, vamos buscar ao Senhor com essa palavra forte, para dar um ânimo já no começo da nossa semana, para esse domingo ser luz, né? Para poder começar a semana bem, coisa boa. Então faça o seguinte, 2 minutinhos, um breve intervalo e a gente volta já. Que honra estar com você aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Que alegria estar com você no final desse programa. Programa especial, né? Que programa especial. Nós fizemos muita coisa hoje. Nós vimos as metas alcançadas pela Novo Tempo em 2025, os sonhos para 2026. Nós percebemos o impacto real das doações de cada Anjo da Esperança. Nós conhecemos também a história do Sidival, o Sidival filho, querido, um empreendedor de São José dos Campos, que ele entendeu que é possível unir os negócios. Eu tenho propósito, eu tenho família. Você aprendeu também no Momento Sebrae como um controle financeiro eficiente revela muito mais do que números, muito mais. Revela visão, responsabilidade, maturidade. E agora, nesse final de período aqui, final de ano, estamos terminando mais um ano para a glória do Senhor, nós queremos fazer uma avaliação ainda mais profunda, uma avaliação espiritual. Porque se existe um momento ideal para a gente rever os planos, ajustar as rotas, alinhar o coração do céu, é nesse momento. Então respira fundo que vem a palavra do dia. Meu querido, pegue a sua Bíblia, pegue na mão, espero você. Pegou? Pega aí, pega com a família. Tem no celular o aplicativo da Bíblia? Então abra em Salmos 139, 23 e 24, que fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse é um pedido de coragem. Por que coragem? Olha, eu vou dizer uma coisa, porque fazer uma autoanálise espiritual é um ato de humildade que hoje em dia está em falta. É você olhar para dentro de você e permitir que o nosso Deus maravilhoso mostre o que precisa ser curado, o que precisa ser aprofundado, reordenado. E é sobre isso que, inclusive, um amigo, o pastor Vitor BJ, ele tem um livro muito legal, que ele fala as 9 linguagens de Deus. Você já viu? Procura uma hora no Google para comprar aí, vale a pena, não estou fazendo propaganda dele aqui, mas eu acho muito legal. As 9 linguagens de Deus. Um aprendizado aí para a minha vida. É um convite para entender como cada um de nós percebe, se sente, se conecta como criador de maneiras diferentes. Alguns percebem Deus na natureza, né? Olhar um pôr do sol, uma floresta, num céu estrelado. Outros o encontram na revelação da leitura da palavra. Eu, principalmente, né? Gosto muito de ler a Bíblia. Ele se revela para mim, né? Um estudo profundo das Escrituras, há quem perceba na história, né? Vendo como ele conduz o passado para formar o futuro. Outros encontram na consciência, naquele sussurro interior que diz, olha, isso agrada a Deus, que a gente fala que é a presença do Espírito Santo. Outros no serviço, no silêncio, na adoração, na arte, nas experiências, né? Servindo o próximo, nas questões comunitárias. O fato é que Deus se revela de muitas maneiras. Se a gente fala que Deus não está falando, a Bíblia está fechada. Mas nem todos conseguem perceber todas elas. E essa é a beleza do processo. Cada linguagem é um caminho para aprender mais sobre ele. A autoanálise espiritual é como um balanço anual da alma. Não tem o balanço agora que as empresas vão fazer no final de ano? O empresário não olha para o fluxo de caixa, para os números, para o crescimento, para as perdas. E Deus te convida a fazer o mesmo, mas com a vida interior, com a sua parte espiritual. Aí eu pergunto para você, até já teve um tema que eu já fiz essa reflexão. Como está o seu caixa espiritual? Você tem investido tempo na presença de Deus? Ou anda vivendo com déficit da comunhão? Você tem sentido alegria ao ler a palavra de Deus ou está sendo um fado para você? Nossa, de novo. Você sente conexão, que a sua conexão se tornou automática? Você vai orar e acaba dormindo? Você ora para o alimento e fala assim, Senhor, que Deus abençoe o alimento, em nome de Jesus, amém. Só isso? Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido
é para os que são adultos, os quais, pelo exercício, têm suas faculdades exercitadas. Para fazer o quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. O que, parafraseando esse versículo, a gente fala? Maturidade espiritual. Vem pelo exercício, você tem que praticar, você tem que ter constância, você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que obedecer, estudar a Bíblia, ir para a natureza, ver Deus, ajudar o próximo. Então hoje eu te convido a um desafio, querido. Está terminando mais um ano. Faça o seu inventário espiritual hoje. Você tem que descobrir quais das linguagens de Deus estão mais naturais, quais você tem que trabalhar. Olha, eu vejo Deus na natureza, mas eu não estudo a Bíblia, do que adianta? Vamos lá, vamos melhorar o estudo da Bíblia. Talvez você encontre com Ele ao caminhar na natureza, cantando uma canção, servindo pessoas em silêncio, quando as câmeras não mostram ninguém, sem reconhecimento, sem aplauso. Talvez você tenha que melhorar, né? Descobrir as linguagens que você tem evitado. O que você tem evitado? Cris, eu tenho evitado a leitura da Bíblia. Será que o silêncio vive num corre-corre? Será que você não reflete? O que você tem medo? Medo de quê? O que Deus possa te mostrar, a vontade dEle? Não é um convite de um ser humano falho como eu. Hoje, agora, nesse momento, o Espírito Santo nos convida a desenvolver todas elas. Todas elas. Assim como o empreendedor precisa diversificar sua gestão, o cristão precisa expandir a sua comunhão. Se você ora bastante, mas não serve, você ora, mas não serve ninguém no reino. Falta a linguagem da ação. Se você serve bastante, ajuda o próximo, mas não ouve as pessoas, falta a linguagem do silêncio. É no equilíbrio que a maturidade surge. Meu querido, veja como isso se repete nas histórias bíblicas. Moisés encontrou Deus na natureza, numa sarça de chamas, ouvindo o Senhor. Elias ouviu no silêncio suave aquele vento e o fogo. Paulo descobriu na história, na cruz, na ressurreição. E cada um deles, ao reconhecer a sua linguagem, se tornou um instrumento de Deus. Então você tem que se perguntar hoje agora, eu mesmo, Cris, qual é a minha linguagem? Eu tenho mais predominante. Aonde eu preciso crescer para ouvir melhor a voz de Deus? Tire um tempo, nesse final de ano agora, hoje mesmo, faça uma avaliação, escreva, ore para Deus, peça ao Espírito Santo para te mostrar as áreas que são mais estagnadas, áreas que são frutíferas, que você tem que condensar, que você tem que cuidar. Sabe por quê? Porque quem avalia com sinceridade, se avaliou com sinceridade, você muda de verdade. E você tem que se lembrar o seguinte, Deus não está interessado no seu desempenho, mas no seu desenvolvimento. Ele quer te fazer mais próximo. Ele é um Deus de amor, querido. Ele quer te fazer mais sensível. Ele quer você mais pleno. Deus quer você inteiro. Ele não quer te remendar, Ele quer te quebrar inteiro e te fazer de novo. E dói. Deixa eu falar com você aqui, olho no olho, sincero. Está chegando o final de ano, meu querido. Ei, filho, Deus fala para você, vem para mim. Vamos melhorar. Para de empurrar com a barriga. Você é tão bom na empresa e na vida espiritual nesse final de ano, enquanto você revê suas metas, os seus lucros, seus resultados. Hein, filho, coloca também a sua vida espiritual na planilha, filho. Se pergunte, meu querido, eu cresci na fé? Fala com o papai, estou crescendo na fé, Senhor? Eu ouço melhor a voz de Deus do que no ano passado? Eu estou melhor agora? Eu estou me tornando mais paciente? Eu estou mais generoso? Eu tenho gratidão no coração ou eu sou muito de murmurar? Mas, Cristo, o que eu tenho que fazer? Pense no pecador Davi. Ele orou, sonda-me, ó Deus. Nós lemos aqui porque quando Ele nos sonda, Ele nos expõe, Ele nos transforma, Ele mostra, Cristo está aqui, ó. Esse é o teu coração pecador. Eu quero que Deus te abençoe nesse momento. Essa palavra aqui é uma palavra para te inspirar, não é para colocar o dedo no teu rosto, porque eu tenho que fazer minha avaliação espiritual também. Eu aqui na Novo Tempo tenho um corre-corre, tenho uma agenda que começa às 7h30 da manhã. Eu sou um pai de família, tenho 2 filhos para criar no Senhor, que eu tenho que pastorear, tenho uma esposa, tenho família. Também tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu exercício, e eu tenho que melhorar. Eu tenho que parar de dar desculpas. E você? Eu quero que você descubra as suas linguagens de comunhão e que ela se torne o seu maior patrimônio. Porque mais do que um negócio, aqui nós estamos falando de uma missão. Ei, quando você
pega o Salmo 23. É uma palavra repetida que você lê numa ação de graças? Olha, quando a gente olha, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, você fala assim, Cris, mas a empresa está apertada, tem faltado algo. Porque na linguagem mãe, na etimologia da palavra, é o Senhor meu pastor e Ele não me falta. E você não tem tempo para estar na presença do Senhor? Eu digo para você que é engraçado falar que a gente não tem tempo para o Senhor e quer passar a eternidade com Ele. Ele é o Senhor do tempo. O relógio é uma invenção humana. A gente fala de cronos, cronológico. Mas o tempo é uma invenção de Deus. É Kairos. Ele é o Senhor do tempo. Ele pode reorganizar a tua vida para que a adoração com Ele seja um prazer. Para que o culto não seja um spam. Parece que é um vírus que está chegando. Nossa, tem que fazer o culto, estou com sono, estou cansado. Mas eu digo, a gente quer ver Jesus face a face e tem orações tão corridas. A gente quer viver o milagre de Deus, mas não quer o Senhor dos milagres. Vamos orar para o Pai, para que Ele tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente tenha tempo para o melhor do mundo, que é o Senhor, que é o meu e o teu pastor. Vamos orar? Querido Pai, eu mesmo sei que a minha vida também não é fácil, são cheios de compromissos, desafios, né? Mas o Senhor nos chamou para isso, então nos usa, nos dá capacidade. Esse empresário ganhou uma empresa tua, talvez ele esteja com bastante lucro ou com desafios, mas não importa, Senhor. Se ele te tiver como sócio, tudo vai dar certo. Até se fechar a empresa, vai ser uma bênção, porque quando Deus ele mostra o melhor. Se ele tiver que dobrar, se ele tiver que crescer, fazer filiais, vai ser bênção também. Mas o maior sucesso é ser obediente. O maior sucesso é te ouvir. O maior milagre daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram ser livres da fornalha, mas não se dobrarem diante de uma nação, mesmo com a vida em perigo. É te honrar. E nós queremos, Pai, nos ajuda esse ano, hoje, a sermos melhores em todas as nossas linguagens, para que a gente possa te ter e a gente possa falar contigo e viver com teu sotaque e agir com sotaque de amor com os que nos cercam. Nós pedimos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido, que você possa ter um domingo na presença do Senhor, uma semana de muito tempo com Deus. Te abraço e aconchego, porque Ele nos entende. Às vezes a gente está aqui, homem grisalho e tal, mais duro, mas chora no peito do Senhor. Contigo dá para chorar, contigo dá para mostrar as cicatrizes e as feridas. Que Deus te cuide. E não esqueça da nossa missão. Eu oro por você. Ei, você ora por mim. Deus age por nós. Eu espero você no próximo domingo, ou às 11 da manhã, ou às 21h30. Continua na TV Novo Tempo. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.